Bem-vindos ao Filosofando com Jack! Hoje eu quero falar sobre amor, ódio, tristeza, alegria, raiva, saudade. Quero falar sobre os sentimentos e o que será que exatamente são, né, essas coisas que movem a nossa vida, ditam a nossa personalidade, para que serve, de onde vem. Vou tentar aqui explicar, claro, de uma maneira simples, né? Para não deixar aquele vídeo longo e chato, mas quem sabe eu consigo aí causar alguma reflexão interessante sobre o assunto. Logo depois da vinheta. Sentimentos humanos, que não são nem tão humanos assim. Qualquer um que tem um bichinho de estimação já percebeu que eles sentem várias coisas como a gente. Eles sentem alegria, tristeza, sentem medo. Então o que é isso, né? O que é essa força da natureza que está praticamente em todo o reino animal, em alguma escala? Qual é a função, de onde vem e como é que a gente ganha, seria possível ganhar um mínimo de controle sobre as nossas emoções? É um assunto complexo, mas vamos lá. Vamos primeiro entender o que é a nossa mente, o que é o nosso cérebro, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso no vídeo Somos Todos Escravos. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá, tá bem interessante. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais aqui, especificamente nesse tema dos sentimentos. O nosso cérebro é um emaranhado de fios, né? São correntes elétricas que, através de códigos, traduzem imagens, lembranças e tudo que a gente precisa, né? Controla todos os sistemas do nosso corpo. E por mais que muita gente possa afirmar categoricamente que os nossos sentimentos têm muito a ver com a nossa alma, né? Com o nosso lado espiritual, tem muitos indícios biológicos de que os sentimentos são ferramentas fundamentais para a sobrevivência e a evolução da vida. Então, se a gente tem essa máquina, né, esse emaranhado de fios, qual é o papel dos sentimentos, né? E aí eu vou trazer uma analogia. Se a nossa mente for como um computador, a parte material, né, seria o hardware. O nosso cérebro seria como os circuitos, né, esses microimpulsos elétricos que geram códigos 0, 1, para criar tudo que a gente faz hoje em dia, né? A gente depende dessa tecnologia e o nosso cérebro funciona de uma maneira muito parecida nesse sentido. E o computador, né, se ele não tiver o software, né, os programas, os aplicativos, ele não funciona, ele é uma ferramenta que não tem muito como ser utilizada, né? A gente precisa dos programas para poder fazer as coisas que a gente quer usando esse hardware. E aí, nesse exemplo, os nossos sentimentos seriam como os softwares. São os programas que, de uma forma muito rápida, traduzem para a gente, para o nosso racional, necessidades intrínsecas, imediatas ou a longo prazo, que são benéficas ou maléficas para o nosso indivíduo, né? Para nós mesmos. Então, é como se os sentimentos fossem softwares, que são atualizados a cada segundo, a cada instante, de cada experiência que você tem, cada conhecimento que você aprende. Todos esses softwares dos sentimentos são atualizados para te dar uma resposta mais coerente com a sua expectativa de vida. E parece meio loucura o que eu estou falando, mas vamos lá, vamos tentar desenvolver um pouquinho mais o pensamento. Vamos escolher um sentimento aqui, a princípio, que as pessoas consideram como maléfico, né? A inveja. A inveja é um sentimento que a gente tenta evitar, afastar, né? Um indício de que alguma coisa não está muito legal. Mas a inveja, como qualquer outro sentimento, tem a sua função, é uma ferramenta. E qual é a utilidade da inveja? A inveja mostra pra gente que tem um exemplo de uma pessoa que conseguiu chegar ou conseguiu conquistar alguma coisa que pra gente é muito valiosa.
né? E a gente queria estar naquele lugar. O problema é quando a gente usa essa ferramenta de uma maneira torpe, né? Equivocada. Justamente porque como o nosso hardware e o nosso software são atualizados automaticamente, a gente teoricamente não tem muito controle de como isso é feito, a inveja pode se tornar algo extremamente prejudicial. Ao invés de você interpretar que esse sentimento está mostrando para você aonde você quer chegar, né, a gente acaba, por muitas vezes, tomando atitudes um pouco imorais, digamos assim, né? E ao invés da gente buscar para nós mesmos aquilo, a gente quer derrubar o que o outro tem. Se eu não tenho, ele não vai ter. É claro que, enfim, esse pensamento não é para todo mundo, não acontece assim para todo mundo. Justamente porque cada um atualiza o seu software de acordo com as suas próprias experiências, sua própria vivência. Então, vamos complicar mais um pouco, vamos falar de amor. Essa coisa tão incompreensível que é tão intrinsecamente atribuída ao espírito, né? Uma coisa da personalidade da pessoa. Mas o amor, ele, antes de existir, né, o amor racional, vou botar aqui muito entre aspas, né, a gente entender que a gente ama, a gente ter conhecimento que a gente ama alguém, ele está na natureza, principalmente do amor dos pais para os filhos. Para mim é indiscutível que o amor na natureza é uma questão biológica, né? É uma questão de sobrevivência. Então, na evolução, os pais que tinham esse mecanismo, essa ferramenta à disposição que é o amor, que é algo totalmente irracional, que tudo na sua mente, no seu corpo, te mostram que você tem que defender aquela pessoa, que você tem que estar junto, que você tem que proteger, sem saber exatamente por quê. E para mim é muito claro que a origem disso vem da evolução, né? Os pais que amavam mais os seus filhos tinham chances de que cuidassem melhor deles e eles tivessem mais propensão a sobreviver. Então, em várias espécies a gente vê isso. Esse sentimento que a gente pode claramente atribuir ao amor de uma maneira muito parecida ao amor que a gente tem como ser humano. That's interesting. Então, por que eu estou falando tudo isso aqui, né? Porque, por mais que pareça que tudo é muito fora de controle, né? E a gente não tem muita escolha como a gente sente as coisas, há muitas controvérsias, afinal de contas não existiria terapia se a gente não pudesse modificar isso. A terapia justamente serve para controlar, modificar certos sentimentos que começam a ser muito danosos para a gente perde o controle deles, né? Mas são sinais da nossa mente tentando traduzir para o nosso racional alguma coisa. E o quão bem sucedido a gente é em interpretar isso na nossa parte racional da mente vai traduzir o quanto a gente é bem sucedido nas escolhas que a gente faz na nossa vida. Quanto mais a gente se deixa levar, sem racionalizar esse pacote, essa pasta compacta do nosso hardware, a gente está mais sujeito à sorte, né? Às vicissitudes da vida. E por que é assim? Imagina que... Vamos pegar um outro sentimento aqui para dar um exemplo. O medo. Se a gente tivesse que racionalmente acionar todas as nossas memórias, o nosso entendimento sobre a existência para tomar uma reação, a gente ia morrer. Você vai reagir a um animal querendo te atacar, um inseto peçonhento, uma ameaça, um bandido. Se a gente for parar para tentar entender racionalmente o que a gente tem que fazer, já era. Então a gente tem que compactar isso de uma maneira muito vigorosa, num micro espaço de tempo, para o nosso subconsciente trazer para o nosso racional e a gente reagir na velocidade adequada para a nossa sobrevivência. Então o medo, é muito claro isso no medo, né, que o medo está associado muito à sobrevivência. Mas os outros sentimentos também são assim. Se você for proteger a pessoa que você ama, né, se jogar na frente dela diante de uma ameaça qualquer,
ou interferir numa briga por uma pessoa que você ama, não deixa de ser um mecanismo de defesa, né, de tradução entre o nosso inconsciente para o nosso racional. That is a wonderful trick. E aí, por que é tão difícil a gente controlar os nossos sentimentos? Por que a gente não consegue programar o nosso software de uma maneira que seja mais interessante, do nosso ponto de vista racional, pelo menos? Primeiro porque as nossas experiências são muito complexas, né? Tudo que a gente vivencia, também se a gente for parar para pensar como que a gente arquiva isso a todo momento, seria impossível, o nosso cérebro só se ocuparia disso. Então isso fica nesse sistema meio involuntário, é uma questão de sobrevivência também. Mas o principal motivo, a meu ver, é biológico. Como assim? Vamos lá. O desenvolvimento do nosso cérebro, ele é feito em camadas. E aí eu vou trazer aqui um exemplo que eu vi na série Cosmos da Disney, maravilhoso, que faz uma analogia do cérebro humano, da evolução do cérebro, né? Desde o primitivo, lá da forma mais simples do reino animal, até a gente. Como é que acontece? E traça um paralelo com a evolução de uma cidade. Então imagina uma cidade bem antiga, né, da época medieval, murada, um castelo, toda seccionada de acordo com a realidade daquela época. A cidade vai evoluindo. Imagina o salto que uma cidade em 1500 teve até hoje, a mesma cidade, né? A gente tem alguns exemplos aí pelo mundo para demonstrar isso. A evolução da cidade, ela não pode ser feita cortando grandes pedaços desse mecanismo, né? A evolução tem que ser feita paulatinamente, aos poucos, porque você não pode interromper toda a infraestrutura que já existe, a circulação das ruas, o sistema de esgoto, de água, de eletricidade, seja o que for. Você não pode simplesmente sair substituindo tudo. Então isso é feito aos poucos. E aí a evolução do cérebro também foi assim. Quando uma mutação ocasional, né, que é toda a motivação da evolução, acontece, e essa mutação é benéfica, né, dá uma vantagem para aquele indivíduo e para os seus descendentes, essa mutação ela não encerra o equivalente ao software, ao hardware, né, ao pedaço do hardware anterior. Essa mutação ela vem por cima. Então o nosso cérebro, ele foi se desenvolvendo em volta do cérebro primitivo. Então os sentimentos mais fundamentais que a gente tem, que a gente compartilha com os animais, as nossas funções mais básicas, que controlam todo o sistema involuntário do nosso corpo, está no miolo do nosso cérebro, e as partes mais atribuídas só aos humanos, né, e os nossos parentes mais próximos vão ficando por fora. Então, a gente tem um cerne que evoluiu durante milhões de anos, comandando essas funções mais essenciais, os sentimentos mais primitivos, e o nosso racional está por fora. Então, é muito difícil a gente ter controle sobre os nossos sentimentos e sobre a nossa programação, né? Deixa eu colocar dessa maneira, de acordo com a analogia com o computador, porque o nosso irracional evoluiu durante milhões e milhões e milhões de anos, e o nosso racional nasceu ontem. Então, é um exercício diário a gente ter controle sobre a nossa tristeza, sobre a nossa alegria, sobre esses sentimentos que teoricamente têm uma atribuição negativa. Como é que a gente usa essas ferramentas que são vitais, fazem parte da evolução da nossa espécie, de maneira favorável, realmente favorável. Porque a gente sabe que tem certos comportamentos, certas atitudes que são coerentes com os tempos que a gente vive, né, com o nosso tempo contemporâneo, mas que há 100 mil anos atrás não era assim. Era muito mais uma questão de sobrevivência 100 mil anos atrás, você tem uma reação ao medo muito diferente da reação ao medo que a gente tem hoje, né? Mas esses 200 mil anos para a evolução de como a gente programa o medo, por exemplo, está competindo com uma evolução de milhões e milhões de anos dentro do reino animal do que é o medo.
para esse cerne da nossa mente. Então, a gente, para conseguir realmente usar isso a nosso favor, a gente precisa trabalhar diariamente e tentar entender todos esses pedacinhos que são atualizados momento a momento de todas as nossas experiências, a gente refletir como é que isso está sendo arquivado, por que eu estou sentindo isso, o que a nossa mente está traduzindo para a gente, o que o nosso subconsciente quer dizer através desses softwares e o quanto isso condiz com a nossa realidade moderna, o quanto a gente tem que acatar o que a nossa mente está falando para a gente e o quanto que a gente tem que adaptar e reprogramar para a gente viver melhor. Então, eu sei que o assunto é muito louco, né? Is either madness or brilliance. It's remarkable how often those two traits coincide. É um assunto muito complexo, mas enfim, eu acho importante, eu já tratei isso em outros vídeos e provavelmente eu vou tratar em outros mais daqui para frente. E eu quero aproveitar para deixar um recado aqui para o pessoal que já está me acompanhando há mais tempo, sobre o vídeo de Divertidamente, que eu tentei lançar, né, aquele quadro novo chamado Clube do Jack, e não deu certo, por N motivos. Então eu não vou fazer esse quadro um quadro regular, mas esse vídeo finalmente foi liberado pelo YouTube. Ele estava em disputa por questões de direitos autorais. Então ele foi finalmente liberado e eu vou lançar ele como um vídeo extra. Justamente porque foi muito difícil fazer como eu imaginava fazer. E provavelmente vai ser difícil fazer vídeos assim daqui para frente. Então eu não vou assumir um compromisso regular sobre esse quadro que eu quero fazer. Então eu devo lançar esse vídeo no sábado, para quem está aguardando aí, provavelmente no mesmo horário, por volta de 6h30 eu vou lançá-lo. E esporadicamente, quando eu conseguir fazer um vídeo legal e não tiver problemas com o YouTube, eu vou lançar, aviso com vocês um pouquinho antes, para vocês consumirem o material relativo ao que eu vou falar no vídeo. E eu acho que essa dinâmica pode ficar interessante e eu mantenho o meu vídeo normal de segunda e quinta-feira. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha causado a reflexão. Afinal, esse é o grande objetivo do canal. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. What if we could truly know the joy of a giant condor riding the thermals high in the Andes? Or the anguish of a humpbacked whale singing to its lover across the vast Pacific? Or the fear in the heart of our most hated enemy? How would that change this world? And all of them, and each of us, made from the same toolbox, with the same genetic material, but on different evolutionary voyages.